Marco Jeves. Pois é, estamos sem treinador de novo. Jorge Sampaoli, no início da tarde de ontem, foi demitido de uma maneira que a muitos foi pega de surpresa, porque ninguém antecipou. Todo mundo já sabia que estava ali, o clima estava meio ruim, que as coisas já não estavam legais, as entrevistas já caminhavam de uma forma diferente, sempre lados opostos ali. O Sampaoli fala A, a diretoria fala B, o Sampaoli fala B, a diretoria fala A, e todo mundo já viu que o clima estava meio ruim. Mas uma demissão sumária num post assim, ninguém provavelmente esperava da forma que aconteceu. E diante disso, galera, o que a gente tem para falar aqui, primeiro eu vou só bater na tecla sobre essa questão dos motivos. Como eu disse, eu falei ontem na live do Jeves, mas a nossa live aqui, o Café com Jeves, é uma live especial, é uma live onde eu tenho a interação com o meu público aqui, onde a maioria das pessoas assistem o canal Bicagalo. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente apurou, outros que outros colegas apuraram, mas o importante não é o que o Bica Gala apurou. O importante é você ficar bem informado, colecionando as informações aqui sobre o que aconteceu. Primeira coisa, acho que ficou bem claro para todo mundo, né, que o Sampaoli e a diretoria eles não tinham um alinhamento. O próprio já chegou a falar isso. Quem assiste o Café com Jeves todo dia sabe que quando ele falou aquela coletiva que ele não pergunta, né, o que é que ele falou? Não se alinha e nem consulta a diretoria sobre alguns temas do futebol. Aquilo ali pegou muito mal internamente. Uma pessoa me mandou assim, uma pessoa da alta cúpula do Atlético mandou assim: foi uma péssima entrevista, uma entrevista totalmente descolada da realidade. Ali eu já estava vendo que o clima não estava legal. Eu já tinha tido algumas outras informações que o Sampaoli e a diretoria eles não batem de frente no ponto dele chegar e colocar o dedo em riste, mas é um cara difícil de lidar ali, porque ele tem os desejos dele, e como ele é o treinador da equipe, se você não faz exatamente da forma como ele queria, ele pirraça a situação. Um exemplo disso são os jogadores que não foram indicados diretamente por ele não serem utilizados. Jogadores que a diretoria gostaria que utilizasse, que todo mundo gostaria que utilizasse, que o momento da partida era para utilizar. Exemplo aí, Minda, Cassierra, o próprio Júnior Santos. A diretoria tem interesse em negociar o Júnior Santos. Mas como que você vai, é o que eu falei aquele dia, como é que você vai vender um negócio que não está na vitrine? Eu tenho um jogador ali, ó. Ele foi um ano já bom, foi artilheiro da Libertadores. Ah, legal, ele tá jogando no time? Não, tá na reserva, né? Não, também não, tá lá no estoque, lá dentro, tá treinando lá no CT. Entendeu? Então, assim, o Patrick, ele falou também que não servia para ele. Então, o Sampaoli, ele sempre um discurso por um lado e a diretoria para o outro. E isso é o que a gente sabe publicamente, fora as coisas que aconteceram nos bastidores, né? Que são várias coisas também de desalinhamento. Né? Uma pessoa me falou, com informações aí mais próximas do Sampaoli, que a questão da política de contratações do Atlético foi um dos motivos para ele. Mas, poxa, o Galo entregou aí 140, 150 milhões em reforços, falando em direitos adquiridos de jogadores, mais luvas e tudo mais, porque querendo ou não, isso entra no pacote. Ah, Jeves, mas o torcedor não quer saber disso. Cara, mas é importante a gente falar que ele teve 140, 150 milhões, com uma margem de erro aí de 10, de reforços, entendeu? Ele teve jogadores caros contratados. Ah, mas nem todos foram indicação dele, mas não é assim que funciona. O Siga tá ali para poder indicar também e para auxiliar na tomada de decisão. O clube também tem que ter autonomia. O treinador ele não pode chegar e dar a chave de CT para ele, igual muitos queriam que fizesse. Não existe esse negócio de dar a chave do CT para treinador mais não, gente. Isso é coisa antiga, sabe? E eu acho que o Sampaoli ele é muito voltado com isso. Ele quer as vontades dele, se não for daquele jeito. E aí, uma pessoa falou assim: não, mas é porque a política da diretoria era austera e o Sampaoli queria mais e mais reforços, queria mais jogadores. Cara, ele pode querer ganhar, ele pode querer muitos reforços, mas, pô, pensa bem se essa grana que o Atlético gastou aí, dentro do patamar que o Atlético se encontra hoje, dentro de um clube que não está na Libertadores, comparando com os clubes que também não estão na Libertadores, quem gastou próximo de 140 milhões, independente de se precisasse reformular ou não? Ninguém, gente. Então tem um trabalho sendo feito por trás aí que o cara simplesmente ele ignora, ele acha que é simples, que não serve, entendeu? Então, assim,
vocês podem falar, Jefferson, mas não tem zagueiro, mas não tem primeiro volante e tal, mas eles trouxeram 6 jogadores, 7 agora com esse menino que chegou ontem, o Tomás Pérez, volante de 20 anos do Porto B, né? Que também não deve ser uma solução, mas parece um jogador concorrido. O Santos estava querendo, o Botafogo estava querendo, outros clubes estavam querendo. Então, assim, não dá pra gente também ficar sempre relativizando. Eu vi gente falando, gente que inclusive eu respeito muito, falando no Twitter assim, tem que soltar uma hashtag fechado com o São Paulo. Por quê? Eu não ia demitir, não, mas eu também não tenho argumento para defender, não. Vou defender o São Paulo por quê? Ele tem 7 empates em 10 jogos na temporada. O aproveitamento dele é inferior a 45% nesses 34 que ele disputou. Tomou mais de um gol por partida. Então, assim, eu não tenho argumentos de defesa. Apesar de que eu também não demitiria, porque eu acho que trocar treinador não é a solução, mas se a diretoria entendeu que trocar o treinador é a solução, né? Então, assim, não tá fácil de defender para quem defende. Por exemplo, você pode achar o São Paulo estava certo, beleza, o Thales acha que o São Paulo estava certo. Mas, pô, pensa só, não tem mais de onde tirar dinheiro. O dinheiro que tem é esse. O total do orçamento é na casa dos 200 e poucos milhões. 140, 150 já gastaram nesses jogadores. Mas ele queria o Torreira. Mas ele queria o Sousa. Mas ele queria o Galazzo. Cara, mas é dinheiro. Não tem de onde tirar. O Atlético está todo endividado. Os caras vão ter que fazer um aporte aí para poder limpar essa dívida aí. Um pedaço da dívida, a parte onerosa. Entendeu? Não dá pra gente se balizar que os caras são donos de banco, dono da MRV, sendo que o negócio que a gente tá falando é o Atlético Mineiro SAF. São coisas diferentes, né? Então eu acho que, assim, todo mundo tem culpa no negócio, mas o Sampaoli é um cara muito difícil, entendeu? E esses são alguns dos fatores. Os jogadores também já não estavam ali com confiança plena no trabalho. A situação do Hulk, a gente já vinha falando para vocês, né? O Sampaoli negou isso publicamente, óbvio que ele ia negar publicamente, mas ele e o Hulk já não estavam ali. Embora o Hulk fosse capitão e titular dele, o que também é uma coisa que contrapõe o que eu vou falar aqui agora, ele não queria que o Hulk ficasse no Galo, né? Ele não entende que o Hulk era predominante, era importante para o esquema dele. Ele utiliza porque, entre aspas, não tem outro. Não tem um cara ali nem próximo do que o Hulk faz. Mas se tivesse um cara ali mais na característica dele, independente do tamanho do jogador, ele estava jogando. Entendeu? Então, assim, o Sampaoli é um cara que ele foi cavando a própria saída dele. Né? Até chegar no momento que, num trabalho que era para ser daqui a 1 ano e meio ainda para acabar, se interrompe novamente. Né? E aí a gente volta nessa canseira de quem será o treinador. O pessoal falando de Leonardo Jardim. É um excelente treinador, mas não tem a menor chance de vir. O Leonardo Jardim recusou um convite do Olympique de Marseille, da França, que demitiu o ótimo Roberto De Zerbi, italiano. Inclusive o pessoal pediu ele na live ontem aqui. E já ofereceram para o Jardim não quis e não volta para o Brasil também. Então ele está querendo ficar mesmo no sabático dele lá, tá? Charlene Lopes na área com a gente, Xabi Alonso, Zidane. Tá vendo? Se o Galo deixar o Hulk embora agora, a gente tá sem ídolo e sem técnico por causa de convicção de uma pessoa. É isso que o Mock falou aqui, cara. Entendeu? Um abraço aqui pro meu amigo Geraldo Sérgio Ferreira Paulino, sempre com a gente aqui. Rodrigo Macário. Valeu, Rodrigo. Um abraço para você também. Vários títulos nos clubes que passou, comandou o Braga de Portugal. Pois o Jorge Ferreira fala tanto, Carvalhal, vocês realmente acreditam que ele viria? Bom, então sobre o Sampaoli são essas situações, né? Tem outros fatores também, sabe? Mas Roger Machado, pessoal falando aqui, Caixinha, né? Tem outras situações, né? É uma lista de fatores que culminou nisso de uma forma tão assim sumária, né? Assim, de um dia para o outro, uma nota ali seca, não é mais técnico e acabou.